Nos últimos tempos, fomos bombardeados de informações do novo filme do Superman, o Superman do James Gunn, que lançará no ano de 2025. E com isso, várias imagens e vídeos saíram, e nisso conseguimos ver que nesse universo onde o Superman ele está ativo, já existem vários heróis e vários grupos de super-heróis. Como é o caso, por exemplo, do Authority, que ganhará também o seu filme, e temos também a presença de alguns membros do Creature Commandos, que também vai ter a sua animação ainda nesse ano. Mas além disso, a gente também consegue ver nessas imagens que também temos a presença de alguns membros de uma suposta formação da Liga da Justiça, mais especificamente a formação da Liga da Justiça Internacional do Kate Giffen com o J.M. DeMatteis. E tendo tudo isso em vista, nós ficamos muito questionadores sobre o que o James Gunn ele quer tratar com esse filme do Superman, né? Nenhum Superman com nenhum universo que já tem muitos grupos de super-heróis estabelecidos. Então, tendo isso em vista, eu acabei tendo essa ideia de trazer um quadrinho, né, que já pensava em fazer um vídeo sobre ele faz algum tempo, que eu acredito ser um caminho que o James Gunn ele pode tomar para poder fazer, né, a sua visão, né, do Superman. E esse quadrinho é o que saiu por aqui por diversos nomes. O original é What's So Funny About True Justice in American Way, que seria algo mais ou menos como o que é de tão engraçado na verdade, justiça e o modo de vida americano. Ela saiu, né, na Action Comics número 775 e é uma história escrita pelo Joe Kelly, com arte do Doug Mahnke, com o Lee Bermejo. Como eu falei, essa história ela saiu por aqui por diversos nomes. Um deles é O que aconteceu, a verdade, justiça e o modo de vida americano. Também já saiu aqui por nome Olho por Olho. E também já saiu por aqui com um nome que provavelmente é o que ficou mais popular, né? Que no caso é Superman contra a Elite, que é o título, né, também da animação de mesmo nome, né, que adapta essa história. Então, né, por esse ser o nome mais popular, é o que eu usaria aqui para poder me referir a essa história. Mas tá, tendo em vista tudo isso que eu falei, né, Superman contra a Elite. Essa história, né, ela é uma que eu acho muito interessante trazer, dado todo o contexto também e tudo que ela aborda. Porque essa história, né, ela saiu no ano de 2001 e ela é uma história que ela foi premiada como a melhor história de 2001 e também é considerada uma das melhores histórias do Superman, para você entender o personagem. Mas o que eu acho muito interessante nessa história é todo o debate que ela traz, né, porque ela continua um debate estético que já era muito presente na época, né, no começo dos anos 2000, como também é uma tradição que continua algo que vinha muito dos anos 90. Mas para poder falar um pouco sobre isso, eu preciso falar um pouco sobre o que a história ela se trata, né, dar uma introdução sobre tudo que é esse Superman contra a Elite. Mas meio que tá no título um pouco sobre isso, né? Superman contra a Elite. O Superman, ele acaba se deparando com esse grupo, né? Que é a Elite, que é um grupo de super-heróis jovens e que eles têm seus métodos de fazer justiça que não condizem muito com os ideais do Superman. Que no caso, a Elite é um grupo de jovens que eles, para resolver o problema, eles não veem nenhum problema em matar, em destruir. Eles não veem todo o problema, né? Eles acabam focando muito em resolver o problema, mas eles não ligam muito para a parte humana da coisa mesmo. Eles não ligam muito para as vidas que eles perdem no caminho para isso. Eles focam muito em resolver o problema e pronto, né? No caso, os fins justificam os meios para eles. E tendo em vista isso, né, que já dá para entender mais ou menos o que a história ela quer tratar, porque a gente vê esse grupo, né, de jovens heróis, né, com esses ideais tão mais discrepantes, que eles entram em confronto com o Superman, que é o cara com ideais de heroísmo muito mais tradicionais, né? Aquele cara que ele luta pela paz, pela justiça, aquele jeito muito mais tradicional que a gente já acompanhava nas histórias desde o começo. Então, se você é alguém que já é muito familiar com as histórias da DC, você consegue ver paralelos claros dessa história com uma outra anterior que foi lançada nos anos 90. E essa que eu me refiro é O Reino do Amanhã, né? Aquela obra lá do Mark Waid e do Alex Ross. Pois o debate que era trazido no Reino do Amanhã é muito familiar com esse. Então, acaba que essa obra, elas são obras que têm paralelos muito próximos. Para poder comentar um pouco sobre isso, é bom falar também sobre o que é o Reino do Amanhã, né? Ela se trata de um futuro distópico, onde, né, os heróis tradicionais, né, o Batman, o Superman, a Mulher Maravilha, eles se aposentaram e nisso assumiram novos heróis, né? Heróis mais jovens, que eles, como a Elite também, né? São heróis que eles não ligam muito pra parte mais humana da coisa. Eles eram heróis que matam, que destroem, em prol de resolver o problema, mas eles não ligam muito pra todas as vidas que eles acabam perdendo no processo. E nisso, no Reino do Amanhã, tem o confronto, né? Os heróis que estavam aposentados, né? Eles voltam à ativa e eles entram em confronto com esse grupo de jovens, esse grupo de heróis mais jovens. Então, a história ela propõe esse embate entre os heróis mais clássicos, né? Heróis mais daquele lado, daquela da área de ouro, era de prata lá pelos anos 60, com os ideais dos heróis dos anos 90, né? Os heróis mais modernos, o que na época era muito comum nos anos 90 ter esses anti-heróis e tal, né? Então,
essa história tá querendo representar esses heróis aí, né? Nesses novos jovens heróis que estão na história. Então, realmente, o Reino do Amanhã, ele nada mais é do que todo esse debate sobre a estética que o super-herói acaba adotando na época, fazendo essa estética atual enfrentar a estética anterior, né? E com isso, né, o interessante que a gente vê, e paralelo entre essas histórias, que a história que a gente vai falar hoje, ela é meio que uma continuação de todo esse debate. Isso porque, né, o Reino do Amanhã, ele acaba meio que apresentando um vencedor, qual seria o lado que venceria essa história. E, como se espera, é o lado tradicional, dos heróis tradicionais. Então, o que a história atual, ela acaba pondo em xeque é que, no caso, quando o Superman, ele encontra a Elite, o que ele se surpreende muito é que a Elite, ele tá tendo, é um grupo que tá tendo muito apoio popular. Tipo, o público no geral fala sobre isso, sobre a Elite ser o novo método, tipo, ser o que os heróis têm que ser no tempo moderno, nos tempos modernos lá dos anos 2000. Então o Superman, ele fica muito questionador se ele não é o errado da história, se ele não está antiquado e se o método dele realmente não funciona mais nesse tempo moderno. Então o que essa história faz é realmente continuar todo o debate que tinha lá nos anos 90, só que nesse ponto de que, pô, aqueles heróis que ganharam no Reino do Amanhã, né, que se imporam seu método como o superior, eles eram de fato estavam realmente corretos, porque o Superman agora, né, o símbolo da moralidade, e está se questionando se realmente aquele método que ganhou lá no Reino da Manhã é o método correto. E realmente tudo o método tradicional é um método que ainda funciona. E toda essa história, ela gira muito em torno disso. Tanto que tem a parte dos confrontos e tal, do Superman com ele, mas o que acaba se destacando muito mais é como o Superman, ele agora acaba vendo que realmente a Elite é um grupo que ele está matando, está destruindo, só que no geral eles têm muito apoio popular. Realmente o povo está realmente idolatrando esses caras como se eles fossem os heróis e se esse método fosse o método que é certo a partir de agora. Então é meio que nisso que se desenrola todo esse debate, que para mim é o que mais acaba destacando essa história, né? Mostra realmente os pontos e o quão único ela acaba sendo. E outra coisa que a história ela acaba fazendo muito também é que quando a gente vê a Elite de fato, porque realmente o começo da história é muito do o Clark, né, o Superman, ele se refletindo sobre se ele é o certo ou o errado da história aí, né, se os métodos deles ainda funcionam. Mas algo que a gente descobre quando a gente vê como é que é esse grupo, né, a Elite, quando a gente vê esse grupo de fato, é que a gente consegue reparar também meio que uma crítica que essa obra fazia. Pois no caso, nos anos 90, tinha muito no Reino do Amanhã, né, de criticar, né, os heróis que eram os supostos heróis, né, que eram atuantes nos anos 90, né? Que na época tinha muito essa fama de popularidade dos anti-heróis no geral, né? Heróis que eram muito violentos, então realmente tinha muito isso. E isso foi algo que acabou se estendendo também nos anos 2000. E a gente consegue ver, inclusive, vários outros grupos que faziam isso, né? Como, por exemplo, temos, por exemplo, o Stormwatch, né? Os Supremos lá na Marvel, né? Que inclusive a gente já fizemos vídeo aqui no canal sobre, né? E um que é muito relevante falar agora é o Authority. Porque a intenção original do Joe Kelly, quando ele fez essa história, é que ele queria que a Elite fosse o que é o Authority. Ele queria ver um embate entre o Superman contra os ideais do Authority. Só que na época a DC ela não tinha os direitos, né, com a Wildstorm, que é a editora, né, que fazia as histórias do Authority, não tinha o direito, não tinha comprado ainda essa editora, então ela não tinha os direitos desses personagens. Então o que o Joe Kelly acabou fazendo foi realmente criar esse grupo novo, a Elite, para poder representar todos os ideais que a Authority representava. Então, isso é uma coisa que realmente é muito curiosa se a gente vê por hoje, né? Porque tem muitas histórias atualmente que, como a DC já tem os direitos do Authority, já consegue colocar o Superman junto desse grupo e a gente consegue ver esse embate, né? Essa discussão de moral e também, principalmente sobre justiça, né? Uma das histórias que, inclusive, faz muito isso é o Superman Authority, né? Do Grant Morrison. E é uma história que ela é recente e ela consegue fazer esse embate, né, entre esses dois métodos de justiça também. Mas tá, falando um pouquinho também da história em si, né, tendo falado toda essa parte, né, sobre o entorno que tá nessa história, é bom falar um pouquinho sobre o que ela acontece nela de fato, né. Como eu disse, nela, o Superman ele acaba realmente passando por um bastante tempo vendo a repercussão toda, né. Ele vê, principalmente nos jornais, principalmente, né, que o Clark, jornalista, ele acaba lá escrevendo, tentando defender o lado do Superman lá no Planeta Diário. E nisso, ele vê que a concorrência, né, todos os outros jornais estão defendendo os ideais da elite, né? E nisso ele acaba se revoltando, ele tenta sempre impor o lado dele, até o momento que ele vai vendo os pontos, vai começando a questionar, ele vê a ênfase que todo mundo tá dando nisso e acaba realmente se questionando. E é nisso que ele começa a procurar, né, pessoas que ele confia, né? Vai procurando, por exemplo, a Lois, questionando, falar também com o seu pai, né, o Jonathan, começar a conversar, né, e tentar ver se realmente o método dele não tá antiquado. Mas uma parte também que é muito importante é quando ele tá falando com o John Henry Irons, né, caso o Aço.
Pois nesse momento ele acaba sendo meio que interrompido e ele vê um chamado, né, de alguma coisa que tá acontecendo no Japão. E nisso ele vai direto pra lá pra resolver. Só que é aí que ele se encontra com a Elite, né? Ele vê a Elite pela primeira vez. E é aí que ele vê o massacre todo que esses supostos heróis estão fazendo. E isso que ele começa a fazer um debate com esses personagens. Ele começa a ver porque esses caras eles agem desse jeito, né? Porque eles são tão violentos, porque eles acabam destruindo tudo, porque eles acreditam nisso, porque eles acreditam nesse método, né? Que é um método que, pelos olhos do Superman, é um método horrível, que em teoria não resolveria nada. E é aí que a gente começa a ver esse debate entre os dois lados e a gente começa a entender, né? Porque esse grupo aí da Elite, ele é liderado por um cara, né? Que é o Manchester Black, que é o cara que ele acaba chefiando esse grupo, né? O cara que teve a ideia de fazer esse grupo e ele conta um pouquinho de como esse grupo surgiu. E no caso, todos os membros ali eram crianças que idolatravam, né? Adoravam ver os super-heróis, né? E nisso, após eles, até a perda dos pais, né? Acabaram não acreditando, perdendo realmente a fé nos heróis e não acreditar mais nesse ideal de justiça que eles pregavam. E nisso, eles resolveram montar esse grupo e montar esse próprio jeito de fazer justiça, né? Esse jeito mais extremo, né? Então, realmente, ele é um grupo formado por ex-fãs do método tradicional dos super-heróis. Esse é um debate que, no geral, ele não vai muito longe, né? O Manchester Black acaba impondo o seu lado e simplesmente corta o debate por aí. E é nisso que, por exemplo, o Superman ele fica muito mais incrédulo nisso, né? Ele fica muito mais pensativo sobre isso, né? Porque realmente o método aí ele começa a ficar mais descrente ainda do método dele, né? Porque aquelas crianças, os membros da Elite eram crianças que idolatravam o método dele e, após ver que de certa forma, uma falha do método dele, acabaram perdendo a fé. Então isso começa a deixar, isso acaba entrando muito mais na mente do Superman. Tem até alguns momentos onde o Superman acaba tendo outros encontros, né, com a Elite, tenta realmente convencer de que o método dele funciona, sabe? Mas a Elite no geral não dá muita bola, não liga muito, leva até com pouco interesse mesmo, o Superman já não quer mais, tipo, ouvir ele, sabe? Tem muito aquela visão lá de que o Superman, ele é realmente um herói velho, ele tá ultrapassado, então, tipo, não temos que escutar esse velho aqui que tá dando sermão na gente. Então é isso, esse é o meu pensamento que a Elite acaba tendo. Então, nisso, o Superman, em determinado momento, ele só vê uma única opção, né? Ele realmente planeja, tipo, ó, eu tenho que fazer, então, um último confronto com eles aqui, né? E realmente pra poder mostrar que meu método é funcional, né? Então, ele bola isso, né? Ele planeja de fazer um desafio, né? Realmente um embate, né? Entre os dois lados, mostrando, né? Que um método que vai ser televisionado, né? Para todo o pessoal da Terra, para poder ver essa batalha e ver esses dois métodos sendo postos em prática. E no fim, né, como a gente aqui é quadrilha de super-herói, a maioria das coisas são resolvidas na porrada. Então vamos fazer um embate na porrada. E aí que o Superman ele começa a enfrentar, né, os membros da Elite. E nisso ele acaba tomando muito couro, né? Ele acaba apanhando bastante. Só que em determinado momento há uma coisa muito surpreendente, né? E o Superman, ele vê que ele começa a enxergar que não tem como ele ganhar da Elite, né? Não tem como ele ganhar esses heróis e realmente eles não têm respeito nenhum, eles não ligam pra isso, pra tirar uma vida ou não, que só causam destruição. Então, ele pensa que o único jeito, né, de resolver, tipo, de derrotar a Elite, é realmente passar pro lado deles, usa o método deles nesse momento pra poder ganhar deles. E é isso que o Superman acaba fazendo. Ele realmente vira para o lado da Elite, né? Ele adota todo esse método mais violento, mais extremo, e acaba massacrando, chacinando cada membro da Elite, um por um. E essa é uma parte que realmente é muito surpreendente. É um embate que ele é feito, né? Ele é muito bem desenhado, é muito sombrio, ele é muito bem feito para você ficar realmente abismado com o tão quão grotesco é aquilo. E ele adota bem uma estética do que era, por exemplo, história dos anos 80. Ele pega toda aquela estética muito mais sombria, mais violenta e acaba adotando todo esse embate. E isso é uma coisa muito interessante, né? De que quando o Manchester Black, né, ele percebe, né, que o Superman realmente passou pro método dele, ele chora. Isso é uma coisa que realmente é uma coisa que eu acho mais curiosa em toda essa história. E quando esse choro do Manchester Black, ele consegue representar tantas coisas em tipo um quadro só que realmente não tem como registrar. Duas observações, né, duas interpretações que eu gostaria de trazer referente a esse choro, que são inclusive interpretações que podem as duas estar erradas, podem as duas estar corretas, então realmente é uma coisa que eu quero trazer de observação mesmo, é que, por exemplo, o Manchester Black, né, ele chorar, a gente consegue ver que ele não é nada mais aquilo que ele realmente era, no caso, que é um fã. Ele é realmente um fã, ele é representação do fã de super-heróis. E no caso, é aquela criança que acompanhava os heróis lá nos anos 60 e tal,
gostava lá de ver o Superman, o Batman, eles enfrentando com aquele método tradicional deles. Mas esse fã, ele uma hora, ele cresceu. E nisso ele passou a desejar outros tipos de super-heróis. Ou melhor, heróis mais violentos. Heróis mais amorais no geral, né? Só que, apesar disso, né? Apesar dele ter uma outra preferência, ele ainda tem um saudosismo com aqueles heróis do passado. Ele não gostaria de ver aqueles heróis do passado se tornando desse jeito. O que acaba meio que se tornando uma contradição, né? Porque o Manchester Black, ele ficou sempre pregando, né? Esse lado dele, mostrando que esse lado é superior. Só que quando o Superman passa pro lado dele, ele chora. E realmente é uma contradição. Além de, pô, ele queria impor o lado dele como superior, mas quando o herói tradicional passa pro lado dele, ele se decepciona. Ou seja, no fim, nem ele crê no próprio método. Porque senão ele não teria motivo para poder ficar triste, já que o método dele é muito melhor. Então mostrando que realmente já tem uma contradição aí. Ele queria que os heróis do passado provassem que são superiores ainda. Ele realmente tem aquele sentimento de infância ainda, sabe? Queria acreditar na justiça, na verdade, todo aquele método antigo. Então essa é uma interpretação que eu gosto bastante também de ver dessa cena. Mas também tem outra que daria pra fazer, que também iria muito mais no contexto histórico dos quadrinhos também, né? E no caso, é que esse choro do Manchester Black acaba também podendo representar o que são os roteiristas, né? Porque os roteiristas, eles acabaram... Tem muito um contexto histórico sobre isso, né? De que quando chegamos na época dos anos 80, né? Que tava popular fazer a desconstrução, né? O ideal do super-herói, né? Que o Alan Moore, ele fez lá o seu Watchmen, que o Frank Miller fez seu Cavalo das Trevas, virou uma moda, criou-se uma tendência em fazer essa desconstrução do super-herói, né? Isso é uma coisa que é muito triste, até para alguns roteiristas, porque, por exemplo, o Alan Moore, ele se decepciona muito com o que o Watchmen acabou gerando em todo, porque ele realmente não esperava que o Watchmen acabasse impactando literalmente os próximos 20 anos de quadrinhos, sabe? Pois o que acabou acontecendo com isso, né, desconstruir a figura do herói, foi que, quando chegou nos anos 90, literalmente não tinha super-herói mais. Toda a popularidade, todo aquele método de super-herói tradicional realmente deixou de existir, e o que ficou popular é realmente anti-heróis. Então, quando você vê o show do Manchester Black, você pode também interpretar a questão dos roteiristas, né? A decepção do que o super-herói acabou se tornando. Porque os roteiristas, eles gostavam do ideal tradicional. E essa desconstrução acabou forçando eles meio que a fazer o que vende. Que no caso é isso, né? É os heróis que realmente era a tendência da época de fazer esses heróis que não eram heróis. Então, realmente, eu consigo interpretar também que o show do Manchester Black acaba também trazendo um pouco toda essa questão, né? De que os roteiristas, eles meio que viraram um monstro nesse processo, sabe? Eles acabaram criando uma tendência que eles mesmos não gostavam. Mas, então, dado toda essa interpretação, né, dessa cena, continua também, né? Então, esse confronto do Superman, né? Com o método da Elite, né? Enfrentando eles. Só que nisso, que tem todo o clímax disso, né? Que o Superman, ele revela, né, pro Manchester Black que em nenhum momento ele passou pro lado da Elite. De que em nenhum momento usou seu método. Tudo aquilo que ele fez ali, ele orquestrou tudo. Ele realmente fez uma cena que ele passava pro lado da Elite e que ele usava desse método aí pra poder mostrar, lembrando que tudo estava sendo televisionado para toda a Terra, para toda a Terra assistir e ver isso, tipo, esse método aí que vocês estavam todos apoiando, né, dizendo que era o método atual. Realmente, ele é uma monstruosidade, porque literalmente o que o Superman estava fazendo era uma chacina, era literalmente uma monstruosidade. Então, nisso, quando o Superman, ele realmente mostrou isso na prática, mostrou o quão realmente esse método é funcional. Esse método, na real, é praticamente um crime. Literalmente é um absurdo. E com isso, realmente que o Superman, ele conseguiu impor o método dele como realmente ainda funcional. Porque ele realmente mostrou que, né, toda essa tendência que estava vindo, realmente era uma ilusão de ter resolvido os problemas. Na real, você tá não agindo desse método, você tá praticamente sendo o quê? Um vilão. Realmente todo esse método aí, essa método de fazer justiça, onde realmente você precisa matar, precisa ser violento, realmente é só uma desculpa para você ser um vilão e ser liberado por isso. E é isso meio que o Superman acaba mostrando nesse final. E nisso, então, que tem o diálogo final com o Manchester Black, né? E depois dele impor, né, de que o método dele ainda funciona, é que ele fala, né, de que apesar de não ser perfeito, ele sempre vai continuar lutando pelo seu sonho, né? Que é trazer um mundo, né, com justiça, dignidade e com honra. Então, realmente, encerrando assim a história, mostrando que o método tradicional ainda funciona. Então, é mais ou menos isso que é o Superman contra a Elite, né? É uma história curtinha, né? Literalmente é uma edição apenas, mas eu me surpreendo com a quantidade de conteúdo que tem nessa história. Tantos debates que dá para trazer com esse literalmente esse único capítulo.
E é uma história que ela consegue trazer tantas debates, né? Continua aquele debate estético que tinha nos anos 90, né? Consegue trazer muitas observações sobre aquele período específico dos anos 2000, falar um pouco sobre o que é o super-herói, o ideal do super-herói, o que o super-herói acabou se tornando, como ele acabou se deteriorando também seu conceito com o tempo passava. Realmente, ela é uma história muito completa e ela é ótima para poder fazer uns debates sobre o que é ser super-herói, sabe? Realmente é uma história que é muito recomendável para qualquer fã de super-herói, qualquer fã de Superman. É uma história boa para recomendar para as pessoas que, né, que de certa forma perderam também essa fé no Superman, acreditam que o Superman é um herói chato, sabe, careta. É uma história que é muito para essas pessoas, sabe? E tendo falado sobre tudo isso, é que a gente volta lá pro início, né? O que essa história ela teria a ver com o Superman do James Gunn? E eu digo tudo, simplesmente tudo. Porque eu acredito que essa história ela cairia muito bem, né, no filme do que o Superman tá, ou que o James Gunn tá idealizando pro Superman, pois essa história ela saiu num contexto muito próximo do que o Superman estava nos últimos tempos, agora no caso nos cinemas, por exemplo. Porque na época a gente tava vendo com muitos heróis sombrios, né? Não acreditava-se muito mais naquele ideal de super-herói tradicional, né? Realmente a gente vivia uma era sombria, né? Inclusive, muito dos anos 90 acabaram também trazendo isso. Por exemplo, o Superman, ele tinha tido a morte do Superman, por exemplo. O Hal Jordan, ele acabou sendo dominado pelo Parallax, ele virou vilão. O Batman, ele fraturou a coluna dele, ele ficou realmente impossibilitado de lutar, de atuar. Então, realmente, muito do ideal de super-herói foi deturpado, foi quebrado, literalmente, nos anos 90. Então, chegar nos anos 2000 e mostrar isso, né? Trazer todo esse ideal do Superman, mostrando que ainda é funcional, toda essa realidade, é realmente mostra o começo de uma nova era. Pois é literalmente o que a gente acabou passando com o Superman também nos últimos tempos. Tivemos a ascensão, por exemplo, depois do Snyderverse, né? Que o Snyderverse trouxe muito essa deterioração do ideal do Superman, né? O Superman parou de ser aquele herói esperançoso e tal. Realmente a gente passou a ver, inclusive, uma popularidade de Supermans maus, né? A gente viu muito personagens como Homelander, como Omni-Man, ganhando popularidade. E nisso, o ideal do Superman antigo acabou se perdendo. E por isso que a gente vê que a realidade é muito próxima. Realmente, a gente vê a necessidade de uma história assim, que reafirme o Superman como o herói tradicional, o herói esperançoso que ele era de início. Então a gente consegue ver que as duas realidades são tão semelhantes que o caminho que James Gunn deveria mais tomar para poder fazer o seu filme é realmente voltar à essência, trazer os ideais do Superman e mostrar que eles ainda funcionam atualmente. E realmente toda essa desconstrução, toda essa era sombria que passamos, realmente é a época que passou e agora resta a gente voltar ao passado e ver que o passado ele ainda funciona atualmente. E é isso que meio que eu acho que é o caminho que o James Gunn deveria tomar e eu acho que realmente é o que ele vai tomar de fato. Eu acho que realmente essa é uma das histórias que provavelmente ele conhece, essa história popular, essa história realmente, como eu falei, né, é a história premiada, é a melhor história do ano de 2001. Então, com certeza ele viveu essa história, com certeza ele se influenciou isso para fazer o filme. Então, eu tenho quase que certeza de que uma das coisas que esse filme vai querer dizer, não talvez adaptado desse mesmo jeito, tendo esses mesmos pontos, mas eu acho que a essência no geral vai querer dizer isso. Então, eu acho que no geral é isso que eu queria falar, é essa correlação que eu queria trazer. Então, no geral é isso. Comentem aí, né, o que acharam do Superman contra a Elite. Se tem outras histórias do Superman para recomendar, né? Outras que tragam debates tão interessantes quanto esse. Comentem também o que acham que será o novo filme, né, do Superman do James Gunn, né? Esse filme tão aguardado pela gente. Mas por hoje é isso. Valeu!